Fala galera, eu sou a Amanda Viana, tô chegando aqui no Planeta Futebol Feminino com mais um conteúdo sobre Copa do Mundo. Daqui a pouco começa o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, a expectativa está altíssima e aqui no Planeta Futebol Feminino você confere a cobertura e estamos trazendo conteúdos específicos sobre seleções. Você já acompanhou aqui no canal de outras equipes? E agora falaremos sobre a seleção da Alemanha, equipe treinada por Martina Voss Tecklenburg, atual vice-campeã da Eurocopa. E eu vou trazer aqui minha parceira Thaís Viviane para dividir esse conteúdo comigo. Thaís, a Alemanha chega como uma das favoritas nessa Copa do Mundo, chega também com lesões. Como é que está a sua expectativa aí para o que a gente pode ver desse time alemão daqui a pouco nessa Copa? A coisa para a Alemanha muda muito rápido, né, Amanda? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está acompanhando aqui. Sempre um prazer enorme. Talvez fosse a que chegasse num ambiente mais tranquilo, né, das três grandes favoritas aí, Estados Unidos e Inglaterra. A Alemanha, até uns diazinhos atrás, era quem chegava de maneira mais tranquila em relação a lesões, até em relação a rendimento, né? A gente já está bem acostumado ali ao que a MVT costuma fazer, uma quantidade tremenda de teste dos mais variados possíveis, mas aí um amistoso contra a Zâmbia deu uma balançada, né? Porque mais uma vez a parte defensiva da Alemanha foi exposta, é uma seleção que tem alguma dificuldade em correr para trás, né? Especialmente quando não entra com essa intensidade, com essa efetividade que a gente viu na Euro. Na verdade, a Euro foi o ponto diferente, né? Em todo esse trabalho da MVT, porque ela manteve uma consistência ali dentro da competição. A Alemanha rendeu muito bem nos números aí depois que a UEFA divulgou das seleções mais interessantes, né, em termos de pressão, de intensidade, de roubar a bola no campo do adversário, mas quando você testa tanto, você tem um time muito versátil, é verdade, acostumado à maioria das situações, mas você também, em alguns amistosos, costuma deixar a desejar, né? E geralmente essa é a Alemanha, e ainda teve a lesão da Caro Simon, né? A gente fez um tier list aqui no canal do PFF, depois vai lá conferir que ficou bem legal. E eu falei, assim, a Caro Simon e a Hawk estão brigando ali por uma possibilidade na lateral esquerda, talvez a Simon mereça mais, porque a temporada dela com o Bayern foi excelente, mas é de vidro. E aí, um dia antes da lista final, uma lesão gravíssima, né? Rompeu o cruzado, vai ficar, muito provavelmente perde a próxima temporada quase inteira, né? Então só deve voltar 2024, 2025. E óbvio que quando você perde para uma seleção que em termos de ranking está tão abaixo, como é o caso da Zâmbia em relação à Alemanha, isso gera muitas dúvidas, né? Ninguém gosta de se despedir, de fazer uma partida que era para ser um jogo de despedida da Alemanha, termina perdendo e termina com a sua defesa muito exposta. E alguns pontos a gente já sabia, né, em relação a essa seleção da Alemanha, como você tira Hegering, você tira Leno Oberdorf, principalmente do meio de campo, a consistência defensiva começa a cair de maneira muito drástica, né? Então esse é um ponto que a gente pode tocar daqui a pouquinho, porque a Alemanha também está no lado mais difícil, né, Amanda, do chaveamento. Pode ser uma pedra no nosso sapato aí logo de cara. A vida para as alemãs não será muito fácil nessa Copa do Mundo quando o objetivo é título, né? A Alemanha caiu no grupo H, ao lado de Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul. É um grupo que, na minha visão, é tranquilo para se passar de chave. Vejo ali Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul numa briga ferrenha para ver qual vai ser a seleção que vai acompanhar a Alemanha. Ficaria muito surpresa se as alemãs não passarem em primeiro desse grupo, mas no Mundial, com dois países que são anfitriões, Nova Zelândia e Austrália, a gente tem uma divisão de lados, né, Thaís? Com isso, o grupo C, o grupo A, o grupo C, o E e o G, eles vão se enfrentar até a final. O grupo B, o D, o F e o H, que é o da Alemanha, também vão se enfrentar até a final. Então é um caminho muito ingrato para a seleção alemã que cruza diretamente com o grupo da seleção brasileira na fase de oitavas de final. Então a Alemanha pode de cara pegar França ou Brasil numa possível quartas de final. Pode vir Inglaterra, Austrália,
Canadá. Então, realmente, se as alemãs quiserem conquistar mais um título de Copa do Mundo, né, Thaís? Não será fácil. E aí é aquilo, né? É o momento que o erro precisa ser zero. E uma dúvida assim que eu tô nos últimos dias, para ser bem sincera, Amanda, pensando em relação a essa Copa do Mundo e esse grupo da Alemanha. Será que ter ficado num grupo tão acessível é bom para essa seleção da Martina Voss-Tecklenburg? Porque teoricamente você não tem tanta preocupação, né? É um grupo aqui para a Alemanha se classificar de maneira tranquila, avançar em primeiro de maneira tranquila, com 9 pontos e etc, etc. Só que na Euro, a Alemanha caiu no grupo da morte. Um grupo que tinha Espanha e Dinamarca também E brigando ali. Finlândia. A Finlândia também, mas a Finlândia a gente não achava que ia beliscar, né? Quem podia complicar a coisa era a Dinamarca. E eu acho que ter a noção de que você estava num grupo difícil e que o seu rendimento precisava ser máximo o tempo todo, eu acho que foi um diferencial também para a seleção da Alemanha, né? Ela começou com aquela goleada contra a Dinamarca e todo mundo já, opa, o pessoal já, o campeão voltou, né? O pessoal Assim, já Thais, foi nessa linha. Será que dessa vez a coisa vai ser diferente? eu acho que tem os seus lados bons e ruins. E olhando para o lado positivo para a Alemanha, não teve um bom desempenho nesses dois últimos amistosos, né? Sofreu ali com o Vietnã, uma vitória magra, 2-1, perdeu para a Zâmbia. Então, cair num grupo um pouco mais acessível pode ser interessante do ponto de vista para Martina Voss-Tecklenburg realmente definir ali. O meu 11 vai ser esse? Gente, a gente precisa de um pouco mais de consistência. Vamos usar essa fase de grupos para ir ganhando essa consistência, porque na fase de oitavas de final não vai ter para onde correr. Muito provavelmente a gente vai enfrentar o Brasil ou a França. Então já vai ser uma pedreira logo de cara, né? Então acho que o lado positivo pode ser esse, de usar essa fase de grupos para fazer aqueles ajustes finais, né? Para ter pelo menos uma gordurinha ali, não ser aquele erro zero, que erro zero, fase oitavas de final, quartas de final, aí é erro zero mesmo. Uhum. A gente tem Marrocos que vem complicando a vida de algumas seleções, né? Então vamos ver como é que vai se comportar contra o time da Alemanha. A Colômbia é uma montanha-russa muito grande, né? Que ofensivamente com certeza pode causar algum dano, mas defensivamente a tendência é que sofra muito. E a gente já viu a Coreia do Sul complicando a vida dos Estados Unidos aí, por exemplo. Então a Alemanha vai precisar tomar cuidado. Eu acho que ela precisa virar a chave, virar o chip mesmo e entrar com força total, sem ficar pensando se vai pegar Brasil, se vai pegar a França na sequência. Ela tem que se concentrar num jogo de cada vez, para não ficar pensando muito longe, de repente se desliga do que é a obrigação inicial dela, né? E Thaís, Copa do Mundo não tem muito para onde correr, né? Não tem muito como escolher adversário, e a gente está partindo para um Mundial que tende a ser um dos mais equilibrados dos últimos tempos, porque a gente vem com seleções em patamares muito próximos, e nesses amistosos aí, vimos Vietnã complicando, Zâmbia complicando, Portugal complicando, ou seja, Marrocos complicando, seleções ali, Irlanda, que a gente não coloca no primeiro escalão, nem em segundo escalão, mas que estão Gales. trazendo dificuldades, estão trazendo muita competitividade. Talvez essa seja a grande palavra, competitividade. Então não É, tem jogo fácil. não tem jogo fácil. O caminho da Alemanha me lembra um pouco que foi o caminho dos Estados Unidos em 2019. Então, vamos ver se isso vai ser algo positivo ou negativo, se elas avançarem bastante, né? E vai ficar com aquela sensação de que o que era mais complicado já passou. Vamos agora para a final. Talvez seja um pouco isso. Olhando para a convocação aqui, é uma seleção com muita profundidade, né, Amanda? A gente já frisou isso algumas vezes aqui, em termos de goleira mesmo. A gente poderia tranquilamente ter Mala Groza aqui, por exemplo, que fez uma temporada boa com a equipe do Bayern de Munique, por exemplo, e outras tantas, né? Então, talvez quem tenha mais profundidade de goleiras no momento seja a Alemanha. A MVT chamou 4, né? Fez um corte aí, precisou ir com 3 na sua linha final. No setor defensivo, eu acho que aqui é o ponto mais frágil para a Alemanha. Se a Hegerin estiver bem, junto com a Hendrick, costuma ser uma linha defensiva confiável. Foram bastante confiáveis na Euro. A questão com a Hegerin é que outra de vidro, né?
Sim, bater um vento mais forte, aí a Marina Hegring já sente alguma coisa, você tem uma Sarah Dawson, que, na minha concepção, não permite confiança nenhuma. Imagino que ela vá de Sofia Kleinhardt na lateral direita, tem a Nuskin, que não entrou no corte da última Euro, e desde então passou a jogar um pouco mais, pelo menos na seleção de zagueira, né, e aí conseguiu a sua vaguinha agora para o Mundial. Eu só vejo essa alteração sendo feita se alguém sentir, né, na linha principal. O que é que você acha? Eu tô com você nessa, lembrando que a linha titular da Alemanha na Euro era Julia Gwynn, que acabou lesionando o ligamento cruzado anterior, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, não se recuperou a tempo, né? Uma recuperação muito justa para a Copa do Mundo. Ela já está treinando com bola lá no Bayern de Munique, mas ficou muito justo. Era ela, Marina Hegring, Catherine Hendrich e Felicitas Rauch. Uma linha que foi muito bem na Euro, mas lógico, Felicitas Rauch também com aqueles problemas defensivos de cobertura, costas, e não fez uma temporada muito segura pelo Wolfsburg. Então, talvez ali seja o grande problema. As costas de Felicitas Rauch é um problema para a Alemanha, e lógico, as costas da lateral direita. Mas a Sofia Kleinhardt é uma jogadora que eu já acho um pouco mais segura do que a Rauch. Só que é menos experiente, né? Vai aí para o seu primeiro Mundial. Tô com você, Thaís, essa questão da Hegring, ela precisa jogar, ela precisa estar saudável, e esse é um grande problema para a Alemanha. A gente vai falar daqui a pouco de variações, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma Hendrich na lateral direita, caso seja necessário, uma jogadora que já fez essa posição várias vezes em clube, seleção, né? E olhando ali, ela leva Chantal Hegel como defensora. Chantal Hegel é uma meio-campista, jogou no Hoffenheim, é reforço do Wolfsburg e é a substituta da Carol Simon. Não é lateral, não é lateral. E lembrando que Paulina Krumbigel machucou também, uma lesão muscular. Eu acho que fatalmente a Krumbigel estaria nessa Copa do Mundo se não tivesse machucado nesses últimos dias de preparação. É, E seria uma opção, né? Uma outra opção para a lateral é Nicole Elione, uma jogadora que já foi muito testada por ali, né, Thais? exato. Contra os Estados Unidos, né, acabou fazendo uma boa Sim. partida ali, na lateral direita. Acho que a gente pode até avançar o quadro já, Amanda, para o pessoal entender do que a gente está falando. A E só, Chantal e só Hegel, para ela e só ganhou um para falar teste de que lateral esquerda, né. as meio-campistas e atacantes, a Alemanha não separa, né? Na É, convocação, ela não todo mundo separa e junto. coloca todo mundo no mesmo barco, mas a gente vai separar aqui para vocês no nosso campinho. Exato. E além desse teste, né, a gente viu a Sofia Kleinhardt, por exemplo, fazendo o teste de lateral esquerda, a Niomi sendo testada na lateral direita, a gente viu Chantal Hegel também fazendo alguns testes de lateral esquerda. Lena Oberdorf fez boa parte desse ciclo de zagueira, então era uma questão, né, a gente vira e mexe, a Lena aparecia na zaga e a gente sempre pensava, né, por que insistir tanto com ela na zaga se ela é uma das melhores volantes do mundo, talvez a melhor volante defensiva do mundo, né? Quando você tem outras opções por ali. Então, desde a Euro, a Martina deu uma desencantada meio desse tipo de teste, né? Eu acho que quem vai fazer esse papel, caso seja necessário, é a Nuskin aqui, né, Amanda? Eu também acho, e um outro teste, Thaís, de lateral direita, que na minha visão deu muito errado, foi Svenja Hutch como lateral direita contra a Zâmbia. Eu não entendi esse teste, eu confesso, porque acho que a Hutch é um dos termômetros dessa seleção alemã, ela é o termômetro do Wolfsburg, jogando normalmente ali pela direita, né? Não é uma ponta, ela é uma meia aberta pela direita, atua muito pelo centro, se movimenta bem. A MVT usou ela como lateral direita contra a Zâmbia e a Alemanha sofreu muito, né? Não é essa jogadora de fazer esse vai e vem o tempo todo, e desequilibrou um pouco também a sua linha ofensiva. Essa questão da Lena Oberdorf, Thais, a Lena é a principal jogadora desse time porque ela é a peça que dá o equilíbrio defensivo para a equipe. É a jogadora que varre muitos espaços, que às vezes compensa a lentidão da dupla de zaga, né, em correr para trás. A Oberdorf é a jogadora que costuma fazer esse balanço defensivo,
tem qualidade no apoio também, então, se necessário, ela pisa na área com qualidade, ela vem aprimorando o seu passe, tem uma leitura fantástica, vence muitos duelos, e quando ela sai do time, perde-se em qualidade. Tem uma outra peça nesse grupo de jogadoras que tem uma característica um pouco mais próxima que a dela defensivamente, que é a Lena Latvain. Eu acho que é a jogadora mais próxima ali defensivamente. E as outras, Thaís, Lina Mago, Sara Dabritz, a própria Chantal Hegel, se você precisar de uma Melanie Leupolz, acho que nenhuma delas traz a característica defensiva necessária. A gente viu um pouco disso no amistoso contra a Zâmbia, né? Eu acho que esse vai ser o ponto. Eu quero saber se essa derrota contra a Zâmbia vai fazer com que a MVT mude o seu entendimento do meio de campo da Alemanha, porque a Lina Mago não teve uma temporada boa, Sara Dabrit sofreu muito com lesões. Então, será que vale tentar replicar o mesmo meio de campo da Euro agora na Copa do Mundo, né? Com essas jogadoras que já não chegam tão bem, até fisicamente falando, né? A Dabrit, por exemplo, existem algumas dúvidas ali em relação a ela. Então, eu acho complicado. Eu hoje não iria com as duas ao mesmo tempo. Eu acho que a dupla de Lenas, né, Latvain e Oberdorf, te oferece um balanço defensivo um pouco mais seguro, né? Eu acho que esse é o ponto aí para a seleção alemã, já que essas compensações às vezes não estão funcionando tão bem. A gente viu na Euro uma Alemanha que sufocava muito o seu adversário, né? E aí conseguia roubar a bola lá em cima e marcava gol e saía na frente e facilitava a sua vida ao longo das partidas. Só que dessa vez eu não confiaria nem na Mago nem na Dabritz para ter essa presença tão grande ali. Na Mago teve uma Euro muito boa, mas ficou por ali, né? A temporada dela com o Bayern de Munique foi muito fraca, a temporada com a seleção também foi abaixo. Então eu acho que precisaria existir esse reencaixe. Precisaria fazer essa dupla ali na volância, que além da a Oberdorf, no caso, tem uma visão excepcional para se portar como mais uma defensora mesmo, né, para matar o jogo do adversário em diversas vezes, mas o complemento mais interessante, até porque jogam juntas em clube, tem sido a Latvain, né? Com essa saída, avança um pouco mais, mas também recompõe de maneira interessante. E aí, nesse papel de 10, muitas alternativas, pode ser a Dabritz, pode ser a Mago. A gente viu a Julie Brand fazendo esse papel em algum momento no clube, né? No Wolfsburg, a Brand por dentro e a Svenja Ruth aberta, a Ruth por dentro e a Brand aberta. Então, você pode ter Pop lá na frente, mas você pode ter também Lea Schürrle. A Schürrle pode cair em alguma das pontas se for necessário também. Então, é uma seleção com muita versatilidade, mas Exato. precisa virar o chip da intensidade, né? E Thaís, assim, Lina Mago e Sara Dabra, são duas jogadoras muito experientes ali, e eu não imagino a MVT abrindo mão das duas. Eu acho que ao menos uma estará em campo. Só que se a seleção fosse minha, se eu fosse escalar esse meio-campo da Alemanha, eu também escalaria a dupla de Lenas, e a minha terceira peça seria Sydney Lohmann. Porque, na minha visão, é uma das jogadoras que mais rende na seleção. E ela dá um equilíbrio muito grande nessa parte ofensiva e retorna bem também para compor se for necessário, para auxiliar uma saída de bola. Ela tem uma visão de jogo muito boa. Eu me lembro da atuação dela contra a França na Euro, que ela deu um lançamento e jogando mais recuada. Ela tem essa visão de jogo, acho que ela poderia compor muito bem ali e teve uma temporada melhor, na minha visão, do que Lina Mago e Sara Dabritz. Mas é uma jogadora que às vezes não tem tanto prestígio com a Martina Voss-Tecklenburg em termos de titularidade, né? E quando você menciona a possibilidade da Tem uma Pop, mais não. discreta ainda, Amanda, que a Sydney Loma, que é a Laura Freigang também, né? Uhum. Entrou no grupo, tá no corte final, mas parece que não faz o olho da MVT brilhar tanto, né? Assim, tem uma dificuldade de encaixá-la ali no ataque também. Nunca conseguiu corresponder, eu acho, à altura. Talvez pode ser uma peça aí para surgir e surpreender na Copa.
A Freigang ela pode atuar tanto ali como uma 9 ou atrás como uma segunda atacante, talvez numa função de 10, caso necessário. E Alex Popp acho que dificilmente será reserva nessa equipe, mesmo que não atue como 9, né? Se a MVT optar por alguma partida com Lea Schuller como 9, a Popp a gente vai vê-la, acho que como uma segunda Recuada. volante. Provavelmente ela joga em qualquer outra posição ali, mas eu acho que a segunda posição de segunda volante é a mais provável, igual a gente viu no jogo mesmo contra a Zâmbia. Ela no Wolfsburg faz muito bem essa função também. Acho que pelos lados é certeza que a gente veja uma opção de velocidade. No nosso primeiro campinho, a formação provável, a opção de velocidade é a Clara Bull. No segundo campinho, a gente colocou duas opções de velocidade, Clara Bull e Julie Brand. Eu não acredito muito em um time titular da Alemanha sem Svenja Huth, porque é uma jogadora extremamente experiente, ela dá ali um equilíbrio diferente, ela dá um balanço diferente para essa formação da equipe. Mas em momentos de partida, eu acho que sim, a gente pode ver Clara Bull e Julie Brand no mesmo momento dentro de campo. São duas jogadoras que fazem muito bem o corredor, atacam bem as costas, né, da defesa adversária. A Alemanha realmente ela tem muitas opções. E a gente tem que lembrar, Thaís, que o pré-euro da Alemanha não foi bom, trouxe muitas incógnitas, a torcida alemã não estava confiando na equipe, né? Alguns resultados, como uma derrota para a Sérvia, e na Euro a gente viu o que foi, aquele time embalado, que foi muito consistente, sólido. Então a expectativa para essa Copa do Mundo, quando a gente olha para esse pré-Copa da Alemanha, eu não consigo comprar muito esse momento ruim pelo que eu vi na Euro, né? Eu fiquei meio vacinada nisso. Só que é lógico, nunca é interessante você chegar para uma grande competição com algumas dúvidas e também uma questãozinha de confiança, né? Em relação ainda às variações, né, a gente pode ver a Julie Brand e a Svenja Huth juntas em campo. Eu falei que elas podem atuar com uma delas por dentro, né, mas a Julie aberta na esquerda, a Svenja Huth aberta na direita, a Nicole Niome foi bem contra o Vietnã, pode aparecer, a gente pode ter Brand aberta na esquerda, Nicole Niome aberta na direita, invertendo também. Então é uma seleção extremamente versátil, extremamente versátil. Em relação ao momento, acho que é uma coisa traiçoeira, porque no ciclo pós-Euro, a Alemanha venceu os Estados Unidos, venceu uma e perdeu outra. Foram jogos malucos, assim, mas conseguiu bater os Estados Unidos. E a sensação que ficou pra gente que viu esse jogo foi que se tivesse completa do começo ao fim nos dois jogos, talvez desse para vencer as duas partidas, porque a MVT não abriu mão de testar em nenhum dos jogos. Usou os dois amistosos para fazer testes, venceu a França nesse período. Então, empatou contra a Suécia, né, um 0-0. Então, é uma seleção que olha de maneira diferente alguns jogos e vai com mais ou com menos intensidade. Venceu a Holanda também nesse período. Então, eu também estou vacinada um pouco em relação a essa Alemanha. Óbvio que se despedir com a derrota nunca é interessante. Antes da Euro, apesar do tropeço para a Sérvia, elas tinham vencido a Suíça, uma goleada grande, né, 7-0. Então, talvez falte aquela pitadinha de confiança, mas a gente não sabe se elas vão fazer ainda algum jogo treino, algum amistoso final, né? Quando chegarem, já estão, mas quando estiverem ali mais ambientadas na Austrália. Então, eu ficaria com os olhos bem abertos, né, Amanda? Não dá para se deixar levar. Não dá. E assim, só para não passar batido a variação ali defensiva, a gente colocou só para ver como é que fica no campinho, Catherine Hendrich na lateral direita e Sjoke Nusken entrando na zaga. A Nusken, que é uma jogadora que tem uma capacidade de passe, atua no clube várias vezes no meio campo, né, Thaís? Ela tem uma visão de jogo muito boa, é uma zagueira um pouco, quando joga na zaga, ela é um pouco mais veloz do que Hendrich e Hegering. Então, acho que talvez, caso tenhamos alguma lesão ou alguma coisa, a gente pode ver essa variação, mas eu ficaria mais surpresa se não fosse a formação provável na zaga. Eu acho que Kleinhardt, Hegering, Hendrich e Haut formarão a linha titular da Alemanha. A gente viu uma outra vez uma linha de três, né? Essa Alemanha Sim. fazendo formações de linha de três, mas
vai me surpreender. Se for a opção da MVT para o torneio, vai me chamar muita atenção. Eu acho que ela vai no mais tradicional. Eu acho que a Alemanha só entra numa linha de 3 numa situação de jogo, né. Tá precisando de mais gente ofensivamente falando, aí abre mão de uma lateral e se encaixa ali com 3 zagueiras, mas de cara não acho que vai ser a pedido da MVT. Exato. E para fechar, só destacar que Martina Voss Tecklenburg é uma técnica que testa muito. Acho que esse talvez seja um dos melhores pontos dela, porque ela basicamente está preparada para várias circunstâncias, né, Thaís? Várias situações. Ela roda muito o elenco, ela testa, ela meio que espreme tudo que ela pode ali para que na grande competição ela saiba o que ela pode tirar das jogadoras. O lado ruim dos muitos testes é que às vezes você não consegue ali uma consistência, um entrosamento, uma minutagem ideal para uma equipe titular. Mas isso faz parte, deu muito certo no pré-Euro e na Euro. No pré-Euro não, deu muito certo na Euro, né? Na equipe chegando para a Euro. Vamos ver como é que vai ser o cenário de Copa. Na preparação para a Euro, né, ela fez muitos testes também na preparação na Euro e na competição final deu certo, vamos ver se agora para o mundial vai funcionar também. Me chamou a atenção, não é uma equipe tão jovem quanto o time que foi para a última Copa, né, que já era sob o comando da Martina, ela já tinha levado um Oberdorf com 17 anos, Clara Bull, Julia Guin, então ela foi aquele período de renovação ali muito grande da Alemanha, ela foi com a seleção super jovem para uma Copa do Mundo. Dessa vez ela já conseguiu dar uma maturada a mais nessas jovens, né. Ela chega com um pouco mais de experiência para essa competição. Então vamos ver se a Alemanha vai conseguir fazer valer o favoritismo, né. Exatamente, Thaís. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui no Planeta Futebol Feminino, específico de seleções. Se você ainda não conferiu outros conteúdos, como, por exemplo, Estados Unidos e também Inglaterra, vão lá, vão no YouTube do PFF, vamos conferir esses vídeos. Se possível, compartilhem para a gente poder espalhar esse conteúdo. Se inscrevam no canal, curtam também. E eu sou Amanda Viana, estive com Thaís Viviane e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!